E nós vamos conversar com o professor de Economia da Unifesp, pesquisador associado ao SEBRAP, André Roncalha. Bom dia, André. Olá, tudo bem, Glauco? Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui. André, ontem uma decisão unânime também já aguardada, o Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central elevou em 1,5 a taxa básica de juros e com isso a Selic chega a 7,75% ao ano, maior nível desde setembro de 2017. Essa foi a sexta alta seguida de juros que no início do ano estavam em 2%. Como é que você analisa essa decisão do Copom, André? Era esperado já, o mercado financeiro vinha apostando em 3% dentro da loucura deles ali, né, de resgatar um pouco a rentabilidade dos ativos de renda fixa, que para quem não entende direito o que são esses títulos do mercado financeiro, mercado de renda fixa que o governo oferece é um mercado de proteção quase que absoluta, assim, é uma proteção muito grande para o dinheiro. Por isso que alguns economistas mais da nossa linha chamam da turma da bufunfa. Então, é o pessoal que está preocupado com a sua riqueza. E o Banco Central ontem deu uma sinalização, a gente pode daqui a pouco explorar um pouco mais, de que ele vai segurar a inflação na marra, mesmo que o governo não consiga planejar direito as suas contas, não consiga convencer a sociedade de que ele tem uma saída para a crise que a gente se encontra. Então, infelizmente, ontem o que a gente viu foi mais um episódio de o Banco Central tendo que conter, né, esse medo inflacionário que todo mundo no mercado financeiro tem com relação à elevação da inflação. O problema é que tudo que isso vai fazer é aumentar o custo para o erário público, porque isso tem um peso, só a elevação de ontem em um ano vai custar cerca de 47 bilhões de reais para os cofres públicos, só que esses 47 bilhões não entram no teto do gasto, porque como eles são custo financeiro da dívida, então eles não estão sujeitos às limitações que os gastos em saúde, ciência e tecnologia, educação, infraestrutura estão sujeitos. Então, o que a gente viu ontem foi mais um episódio do que a gente já vem assistindo nesse ano, de várias elevações sucessivas da taxa de juros, que não conseguem conter a inflação que é de oferta, então não vão gerar qualquer impacto sobre o custo da energia elétrica, sobre o custo dos alimentos no mercado internacional e vão penalizar a retomada porque vão diminuir a capacidade da economia de gerar empregos. E esse é um ponto importante, André, porque é a sexta alta seguida, né? E desde a primeira inflação oficial ela não parou de subir, atingindo inclusive aí para o período de 12 meses os dois dígitos. E isso não é de hoje, né? Sempre que existe ali algum tipo de inflação um pouco mais elevado, o Banco Central já há muito tempo utiliza a mesma fórmula de aumentar a taxa de juros. Mas nesse caso, nesse tipo de inflação que o Brasil tem hoje, não se torna ainda menos eficiente esse instrumento? Não, é um tiro no pé, porque a economia está indo mal, a gente tem uma pressão de custo muito forte. Taxa de juros serve para segurar a demanda. Esse é o propósito da taxa de juros. Então, quando a economia está superaquecida, você sobe a taxa de juros para dizer para o pessoal: ó, vamos diminuir o consumo, vocês estão pressionando demais as cadeias produtivas, não está dando conta de empregar todo mundo, não está dando conta de produzir tudo que vocês estão pedindo. É o que a gente chama de muito dinheiro correndo atrás de poucos bens. Não é o caso atual. A gente está com quase 14% de desemprego. Quando a gente considera os subocupados e as pessoas que estão já desistindo de procurar emprego, a gente chega aí na casa dos 25% de desemprego na economia como um todo, o que é terrível do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, é uma irracionalidade econômica. Agora, se você sobe o juro num país como o nosso, você está literalmente matando o investimento que poderia melhorar o nível de emprego. E não vai fazer chover onde tem que chover, não vai diminuir o preço das commodities no mercado internacional, não vai trazer uma iluminação para a Petrobras, para ela mudar a política de preços para algo mais suave, que não fique repassando para a bomba, né, todos os efeitos da especulação com o petróleo no plano internacional e, fundamentalmente, não vai fazer com que alimentos brotem do chão. A taxa Selic não tem esse poder. E o resultado a gente vai ver qual é. Uma economia mais anêmica por mais tempo, e um desemprego que não vai cair tão rápido. E isso, do ponto de vista social e econômico, não tem como dar certo.
Inclusive, nesse sentido da Petrobras, eu vi aqui um questionamento do economista João Prates Romero, dizendo que talvez fosse mais fácil, né, em termos de tentar controlar a inflação, mais fácil e menos custoso, inclusive, né, já que a gente sabe que o aumento de 1 ponto na taxa bruta de juros se mantido por 12 meses eleva em mais de 30 bilhões a dívida bruta, né, seria mais interessante, na verdade, mudar a política de preço da Petrobras para tentar conter a inflação do que fazer o aumento da taxa de juros, que tem aí danos não só para o próprio orçamento público, mas para a sociedade de uma forma geral. Perfeito. Esse governo, ele ilustra com clareza o que acontece quando você coloca algum neoliberal no planejamento do Estado. Não apenas não há planejamento, como as unidades decisórias não conversam entre si. A gente está num governo em que o banqueiro central, logo depois de ganhar sua autonomia pelo Congresso Nacional, ele foi se sentar com o presidente da Câmara para discutir política fiscal, sendo que o papel do Roberto Campos Neto é cuidar da política monetária. É esse o nível de desarticulação e desorganização que atingiu esse governo. Então, é evidente que se houvesse planejamento, se houvesse qualquer perspectiva de Estado e não uma visão ideológica de economia, a gente poderia usar uma política mais racional no reajuste de preços da Petrobras. Isso ocorre mundo afora, há inúmeras experiências de países absolutamente insuspeitos de bolivarianismo, que é o medo, né, desse pessoal, que praticam política de suavização de preços. E isso, obviamente, como é um custo fundamental para a economia, você não gera esse choque na economia a todo momento. Segundo, a gente tinha até 2015 uma política de estoques reguladores de alimentos. Se a gente pega os dados que são mostrados pelos próprios dados oficiais, os estoques estão quase zerados. Isso significa que no momento de escassez, como a gente viveu até pouco tempo atrás, o governo poderia suavizar o impacto desses preços, que afetam o salário real, afetam as condições de vida da população, tornando eles menos custosos para a sociedade. Mas não, a gente coloca todo o processo de ajuste e correção na taxa de juros. O problema é que, como você já muito bem colocou, a taxa de juros ela é muito injusta do ponto de vista social, porque ela afeta todo mundo de uma maneira indistinta, só que os efeitos dessa elevação, eles são péssimos, porque eles afetam exatamente a capacidade da economia de crescer e gerar empregos. Então, a gente está abrindo mão de políticas que seriam mais racionais do ponto de vista econômico, mas não são desejáveis para um governo como esse do ponto de vista ideológico. E talvez algo que demonstre isso de uma forma cabal tenha sido o vazamento do áudio do banqueiro André Esteves ali, em que ele revela que foi inclusive consultado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e você, André, promoveu no seu canal no YouTube, inclusive virou uma matéria no site da Rede Brasil Atual, um debate a respeito disso com Luiz Gonzaga Beluso, Fábio Terra e Eduardo Costa Pinto. E esse episódio eu queria que você comentasse, porque ele revela não só que a possibilidade de um agente econômico importante poder usar informações privilegiadas para ganhar dinheiro, mas também que o presidente do Banco Central só escuta um segmento da economia, o tal do mercado financeiro, que, na verdade, se auto-intitula aí praticamente o dono da economia, né? Como se ela se resumisse simplesmente ao mercado financeiro. Então, eu queria que você analisasse esse episódio e o quanto ele acaba revelando a respeito desse governo de Jair Bolsonaro e também das suas relações com o setor financeiro. Eu vou me permitir aqui me indignar como cidadão, tá? Porque mais do que economista, porque aquele áudio, ele revela o que é o nosso Brasil. Esse é o Brasil que sempre existiu há 500 anos, 521 anos, e o André Esteves deixou muito claro isso na fala dele. Quem manda no Brasil são essas pessoas, esse punhado de bilionários, pessoas que têm muito dinheiro, que são os donos das propriedades, né, muito equivalente ao que a gente já viu ao longo de toda a história. Eles fazem de tudo para se proteger. Então, é absolutamente indigesto, realmente chega a me causar assim, asco de ver que a gente tem todo um discurso de limpeza das instituições, de autonomia do Banco Central, e o que a gente vê
é que o Banco Central se tornou autônomo com relação à sociedade, mas não com relação a uma parte da sociedade, que é o sistema financeiro. Então a gente viu ali, não apenas, Glauco, com relação ao Banco Central, mas o André Esteves conversou com os três poderes, com os líderes dos três poderes. Isso significa que não há independência, a chamada independência constitucional e harmônica entre os poderes. Ele conversou com o presidente do Supremo Tribunal Federal enquanto o Supremo decidia sobre a autonomia operacional do Banco Central, ele conversou com o presidente da Câmara, ele conversou com o presidente do Banco Central. Então, isso do ponto de vista, né, do funcionamento das instituições, é mais uma página da deterioração da nossa democracia. Por quê? Quando você escuta apenas um lado, e é o lado que vai se beneficiar diretamente das suas ações, isso é moralmente questionável e reprovável sob todos os ângulos dentro de uma democracia. Então eu pergunto para quem está aqui nos acompanhando, quando que vocês viram os líderes do MST sentarem com o presidente do Banco Central? Quando que vocês viram os líderes das centrais sindicais sentarem com o presidente do Banco Central? O que a gente vê é presidentes e diretores do Banco Central indo a casas financeiras, a gestoras de ativos, a corretoras, a grandes bancos. Lá eles fazem lives quase que diariamente. Eles fazem reuniões secretas, reuniões que são apenas agendadas, mas não tem qualquer transparência sobre o que é conversado. Eles fazem reuniões com economistas de consultorias, mas não fazem reuniões com economistas, representantes das forças sindicais, representantes dos trabalhadores, representantes de outros setores da economia. Por que que um setor que representa 10% da economia no máximo, consegue comandar a política econômica inteira de um país? Então, isso do ponto de vista democrático é mais uma faceta dessa deterioração que a gente vem assistindo de maneira absolutamente impotente com relação à nossa democracia. Em relação a essa falta, inclusive, né, de diálogo mesmo com os setores de trabalhadores, com os sindicatos, isso seria ainda mais crucial nesse momento, André, porque há pouco a gente comentava aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani, a respeito da desestruturação do mercado de trabalho. Ontem a PNAD contínua deu dados que a informalidade alcançou um nível recorde e a queda do rendimento médio dos trabalhadores é de mais de 10% no período de um ano. Quer dizer, isso acaba tendo impactos tanto no orçamento público como a queda da arrecadação previdenciária, a queda mesmo de arrecadação, já que as pessoas consomem menos e também deprime o mercado consumidor, prejudicando ainda mais qualquer tentativa de recuperação da economia. Então, esse diálogo faz muita falta para a economia real, para o dia a dia das pessoas, André. Claro, a gente está vivendo transformações tecnológicas profundas em que, se a gente não tiver um planejamento, se não tiver uma organização por parte dos trabalhadores, com apoio do Estado, com interlocução com os empregadores, o patronato, a economia brasileira vai naufragar. Ela já está naufragando. Porque essa brincadeira que eles estão fazendo de proteger apenas a inflação para proteger os ativos financeiros e não proteger a economia real, no que a gente está vendo um monte de empresa indo embora do país, o desemprego aumentando, 116 milhões de pessoas passando por alguma insegurança alimentar. Isso é um barril de pólvora. Isso é incrivelmente inflamável do ponto de vista social e não tem a ver com qualquer medo de ineficiência econômica. Isso aqui é a pura ineficiência econômica. Eu estou falando do ponto de vista racional e técnico, não estou falando do ponto de vista político apenas. E o que eles estão fazendo é tornar a economia brasileira absolutamente deficiente no longo prazo. Ou seja, para a gente retornar, vai ser muito difícil. O Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, né, já mancomunados com o Congresso Nacional, acabaram de extinguir, e vão extinguir, né, está em processo de votação, o programa social mais bem sucedido da nossa história, que é o Bolsa Família, que faz aquela coisa assim de tentar impedir que o incêndio cresça. Não é que ele vai resolver o incêndio da nossa desigualdade e da nossa pobreza, ele alivia esse problema. Eles conseguiram extinguir em troca de um programa que vai ter 12 meses de programação prevista, de orçamento, e depois de 2022. O que vai ser do alívio da pobreza dessas pessoas? Então é um conjunto da obra aqui que é criminoso.
porque não está resolvendo o problema do mercado de trabalho, que você muito bem apontou, leva uma desarticulação, uma fragmentação que provoca a precarização generalizada, e aí não adianta criar 2 milhões de empregos se esses empregos têm baixa qualidade, não promovem a qualificação dos trabalhadores e não melhora a saúde econômica das empresas, que estão super endividadas. E o caminho para aliviar o endividamento é crescer, é gerar atividade, gerar emprego e assim por diante. Então, não ter este planejamento, e eu quero frisar esse ponto, este é um governo que tem pavor de planejamento, porque na cabeça deles remonta, né, aos fantasmas da União Soviética, o que é uma bobagem sem fim. São pessoas guiadas exclusivamente pela ideologia econômica e achando que estão resolvendo o problema dos seus grupos de apoio, que é a classe mais endinheirada, eles acham que vão se safar da total desarticulação econômica, que vai afetar todos nós. Então, a gente não pode jamais deixar de frisar o ponto de que o planejamento econômico é absolutamente necessário quando as mudanças tecnológicas estão afetando todas as economias de uma maneira muito severa, muito profunda. E, novamente, o mundo desenvolvido não tem nenhum problema em adotar planejamento econômico, mas a gente, infelizmente, continua, né, nessa baboseira aqui, dessa ideologia econômica que simplesmente nega qualquer possibilidade de usar racionalidade na economia. André, e tem um aspecto dessa falta de racionalidade, dessas relações que são promíscuas mesmo entre agentes do mercado financeiro e o Estado, que é uma questão que você inclusive abordou ali da porta giratória, né, das pessoas saírem de instituições financeiras como o próprio Banco Central, o Ministério da Fazenda, e depois irem imediatamente, né, ou quase que imediatamente, para o mercado financeiro justamente trabalhar, e também a naturalização, né? Porque a mídia tradicional, por exemplo, acha isso absolutamente normal, né? Fala mal do Centrão, diz que os deputados, os parlamentares ali só trabalham conforme os seus interesses por conta de suas emendas, mas os agentes do mercado financeiro não fazem isso. E às vezes você vê também algo que é muito interessante, ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes de Banco Central, como comentaristas, né, na mídia tradicional, alguns deles que fizeram gestões comprovadamente desastrosas, ditando o que deve ser feito. Então esse tipo de porta giratória também é muito ruim, né, para o Estado brasileiro e para a própria economia em si. Eu sempre friso, Glauco, que a política monetária ela é uma política pública. A moeda é um bem público, ele deve servir a toda a nação. Do jeito que está formado o nosso sistema financeiro, ele serve apenas a um conjunto muito pequeno de pessoas. E este é um problema no longo prazo para a nossa democracia. Como isso já existe há muito tempo no Brasil, o longo prazo já chegou, a gente vê esse efeito agora, numa crise que a gente jamais viu no nosso tempo de vida, né? Pelo menos a maior crise em 4, 5 gerações. A gente está vendo que eles não estão mudando a forma de fazer. E isso tem a ver exatamente com esse aspecto de porta giratória, que para quem não entende o que é isso, é o seguinte, você trabalha num banco, ou numa corretora, conhece o mercado, a pessoa te leva para o governo. No governo você comanda a política econômica. Quando você não tem mais condições de permanecer ou não quer mais permanecer no governo, você sai e volta direto para aquele setor que você afetava enquanto você fazia parte da política econômica. E isso gera esse canal de comunicação quase que direto. Então a gente tem figuras como Mansueto Almeida, que durante muito tempo pregou o teto de gastos, foi para a equipe econômica do Michel Temer, né, no caso do Henrique Meirelles, depois continuou no governo na equipe de Paulo Guedes, saiu, foi direto para o BTG, hoje é sócio do BTG, que é esse banco que está aparecendo, né, nas falas de André Esteves. A gente teve Caio Megali, que também participou da equipe econômica do governo e hoje é economista-chefe da XP. As pessoas que participam de postos-chave na condução da política econômica acabam indo direto para um setor que é um dos mais beneficiados, ou eu vou dizer de maneira mais clara, é um dos mais protegidos. Porque o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, ele vem pingado, né? Ele vem 4 meses, aí depois para 4 meses, porque aí o povo tem que se virar. E aí depois volta um pouquinho, volta com valor menor, agora vem por um ano. Agora, o que a gente vê? Que a turma do dinheiro está sempre protegida. A turma do dinheiro tem acesso ao poder. E é evidente que essa porta giratória, ela produz uma série de fenômenos morais nocivos no seio da nossa democracia, que vão penalizar a gente no longo prazo. Porque esse dinheiro que está indo para proteger
as pessoas que têm ativos financeiros, vai gerar menos inovação, vai gerar menos crescimento, vai gerar menos emprego. Então, do ponto de vista econômico, é péssimo, e eu estou falando aqui dentro da ortodoxia, tá, Glauco? Não estou nem falando de uma visão econômica heterodoxa. Isso que ocorreu deveria estar estampado em cada capa de jornal, até o ministro da Economia cair por ter dinheiro em paraíso fiscal, e até o presidente do Banco Central ser removido pela pressão social por cometer um ato como esse, de conversar e confirmar, ele confirmou que conversou com um dos maiores banqueiros do país sobre qual deveria ser o mínimo da taxa de juros. Ora, este é o papel dele. Ele tem uma série de mecanismos institucionais e com transparência para conversar com o mercado. Essa história de ligar e conversar pessoalmente, sem qualquer controle, sem qualquer supervisão, isso não é correto do ponto de vista da instituição e da teoria que ele defende. Da teoria que dá base à própria autonomia do Banco Central. Então, de todos os ângulos que a gente olha, não tem como ser defensável a absoluta omissão que a grande imprensa está fazendo com relação a esse fato. Presidentes de outros bancos centrais de outros países já teriam caído sem nem a imprensa fazer pressão. Aqui no Brasil, não. Como a gente vê que o Brasil tem dono, e o dono fala claramente para a geração seguinte de herdeiros, que era para quem ele estava falando, que é assim que a banda toca aqui, como é que a gente pode esperar qualquer mudança se a imprensa não toma a sua parte e pressiona para defender a democracia que ela tão seletivamente diz que defende? André, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e para quem acompanha nosso programa pode ver também outras análises de temas relacionados à economia também, mas não só, né, no canal do YouTube do André Roncalha. Muito obrigado, até a próxima. Obrigadão, Glauco. Um grande abraço a todo mundo. Abraço. Conversamos aqui com o professor de Economia da Unifesp, pesquisador associado ao SEBRAP, André Roncalha. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.